Viva, viva a todas e a todos. Olha, um abraço bem forte, boa noite. Estamos com 6 minutos de atraso, porque o som agora, nós fizemos um teste à tarde, mas depois, olha, o som foi-se. Então, sejam bem-vindos a este momento de conversa que vou manter dentro de alguns instantes com o político moçambicano Venâncio Mondlane. As condições da parte dele estão a ser criadas. Venâncio Mondlane esteve a trabalhar durante o dia de hoje numa região em Moçambique e, portanto, vai entrar com as condições possíveis, ok? Só porque Venâncio Mondlane não deseja defraudar todos os internautas que nos vão acompanhar dentro de alguns instantes. Estamos expectantes. Estão a pedir agora o link para a live com o Venâncio Mondlane. Deixa-me mandar aqui, partilhar com algumas pessoas o link. Nos vão seguir então via internet, no Facebook, sobretudo, no Instagram. Deixa-me aproveitar para mandar o link aqui. Algumas pessoas estão a pedir o link, eu vou mandar aqui via WhatsApp, tudo bem? Ok, vamos lá pôr aqui também. Olha, e o que nós vamos pedir já? Não percebi. Vais ter que usar o áudio daí? Pode ser. Está bem, não faz mal. Eu também tenho aqui, está atrasado o áudio, mas não... Ok, não faz mal. Faz como tu, como der, Orlando. Faz como der, tá? Assim que nós tivermos a informação de Venâncio Mondlane disponível, ponha no ar, que é para a gente conversar à vontade. Olha, esta live vai ter aproximadamente 45 minutos, um pouco mais se for o caso, e são várias as perguntas. Uma live bastante direta, e não há censuras aqui, naturalmente, não é? Isso vai acontecer. Consegues trocar o retorno, então, que é para ter o atraso substancial? Tenta lá pôr o retorno daí, só que é para eu ir ouvindo. Queres pôr o retorno dali? Sim. Mas pronto, já temos o Venâncio Mondlane pronto ali, do outro lado? Ainda não temos o retorno, está bem, não faz mal. Olha, Venâncio Mondlane, está tudo pronto, está? Okay, vamos lá. É preciso 2 minutos. Dentro de 2 minutos, Venâncio Mondlane se vai juntar a nós e, claro, tenho que agradecer profundamente este esforço que Venâncio Mondlane faz para estar connosco. 2 minutinhos, Orlando, também. Pode voltar a pôr dentro de 2 minutos, Orlando, por favor. Para os expectantes, deixa-me só aqui. Temos muita gente a acompanhar-nos em diversas plataformas. Estamos a transmitir em 8 diversos canais. Daqui a um bocadinho, exato, fizeste bem por isso, ok. Facebook, e obrigado à audiência da página Che Agora Aguenta também. Vamos agradecer ao Che Agora Aguenta por ter aceito o meu pedido no sentido de nós fazermos essa live em simultâneo nas redes sociais do Vítor Hugo Mendes e também na página do Facebook do Che Agora Aguenta, na fanpage também do Facebook e inclusive no próprio Instagram do Che Agora Aguenta. Bem, aqui está tudo bem, Orlando. Está tudo ok, né? Temos aqui várias pessoas de Ondiva, no Cunen, temos... eu só consigo ver as publicações de quem nos acompanha pelo Facebook, tá bom? Não consigo trazer outros comentários. E partilhem, por favor, partilhem o máximo que puder. Cada um dos participantes, eu peço que copie este link e envie este link para a sua página no Facebook, que envie o link para os grupos do WhatsApp, em diferentes redes sociais, vá avisando as pessoas que já estamos em linha e vamos conversar com Venâncio Mondlane. Não, quando estiver pronto, faz-te o sinal ali e tu depois pões, que é para a gente ter Venâncio Mondlane aqui em direto, então. Vamos lá.
Tudo? Tudo bem? Tem aqui as perguntas preparadas para começar isso. Venâncio Mondlane, que nasceu no dia 17 de janeiro de 1974, portanto uma pessoa que está muito ligada à comunicação social, bancário, engenheiro florestal, mas que nos últimos 5 anos despertou fortemente para a notabilidade pública política no panorama internacional. Já era, de facto, uma figura conhecida por Moçambique, mas nos últimos anos foi estando cada vez mais presente na sociedade. Grandes intervenções na Assembleia Nacional em Moçambique, pelo partido da Renamo, já foi também do MDM e depois, quando não foi possível ganhar a liderança do partido Renamo por conta de uma situação que ocorreu com a escolha do Congresso, Venâncio acabou por sair da Renamo e acabou por se aliar a uma força política, para o caso Podemos, e concorreu às últimas eleições presidenciais em Moçambique. Eleições gerais, na verdade, foram as eleições gerais em Moçambique. Eleições essas que foram bastante contestadas por toda uma oposição. Venâncio Mondlane reclamou vitória nas eleições presidenciais. O partido de que pertencia à Renamo perdeu muitos votos, um partido liderado por Oussouf Momad, e agora, depois de tantos protestos desde outubro, depois do anúncio dos resultados, em outubro, as eleições foram a 9 de outubro até dezembro, foram vários protestos, dezenas de pessoas mortas, centenas de pessoas mortas e um número ainda também de centenas de pessoas feridas. A verdade é que depois Venâncio Mondlane não se tornou presidente porque o resultado final não lhe deram essa vitória. E então, bom, vamos conversar com Venâncio sobre todo este panorama político e como é que as eleições em Moçambique acabam também por influenciar tanto Angola, tanto Moçambique, Guiné-Bissau, tanto São Tomé e Príncipe, tanto o panorama, o universo político nos nossos países. Vamos ter daqui a bocadinho então Venâncio Mondlane, quando o Orlando me der o sinal, e eu tenho aqui também, estou à espera de uma ligação, de uma confirmação, e temos aqui, olha, Orlando, dá para colocar aqui, tipo, aumentar o tamanho da tela, do retorno, só que é para eu ver mais, faz favor. Ali, exatamente ali. Perfeito, ali mesmo. Obrigado. E vamos ter o Venâncio Mondlane aqui nessa tela. Obrigado. Bom, estamos mesmo só a fazer esse compasso de espera para que Venâncio Mondlane se junte a nós e é compreensível. Venâncio Mondlane teve hoje uma jornada de campo intensa e vai fazer uma live numa condição mesmo arrojada. Só porque Venâncio não quer naturalmente deixar de fazer essa live, inclusive está com uma voz meio rouca porque fez vários comícios, tem estado a trabalhar e é isso que nós vamos fazer. Bom, esta é uma live em simultâneo nas páginas do Vítor Hugo Mendes, numa colaboração com a página Che Agora Aguenta, que tem milhões de seguidores no Instagram, tem milhões de seguidores o Che Agora Aguenta no Facebook. É o portal angolano que tem estado a crescer a uma velocidade brutal nos últimos anos. É das páginas que conquistou a credibilidade no panorama alternativo de comunicação, no universo digital, o Che Agora Aguenta, e também daí esta relação. O que nós pretendemos é... deixa-me só atender aqui o Luís. Olha, agora vou atender o Luís. Olha, atende o Luís, que senão o som vai sair aqui. Atende só o Luís, faz favor. Faz favor. Fala aí. Bom, o que nós pretendemos trazer aqui outras figuras do panorama político, do panorama cultural, para conversarem connosco de uma forma aberta, porque é importante isso mesmo.
ok? É importante. Então vamos lá, já está, ok. Já está. Aí temos Venâncio Mondlane. Já temos Venâncio Mondlane. Venâncio, muito boa noite. Boa noite, Vítor, tudo bem? Estou bem, obrigado. Olha, Orlando, se calhar não vou precisar... Estou com alguma limitação de voz, mas não sei se é perceptível. É muito perceptível, Venâncio Mondlane. É para mim uma honra e uma gratidão enorme poder contar consigo, independentemente dessas condições em que se apresenta. Como é que foi o dia de hoje? Ok, olha, Vítor, primeiro é dizer que a honra também é minha, não é? És uma referência obrigatória nestas leads e também não só uma referência, mas também porque fizeste tudo com muito bom crédito, não é? E o que queria em relação ao dia de hoje, eu estou agora na província de Inhambane. Portanto, a província de Inhambane é uma província da região sul de Moçambique e o meu trabalho foi extremamente gratificante porque havia uma narrativa em Moçambique de que eu tinha uma base social, uma base política apenas nos meios urbanos e nos meios da comunicação digital. E que se dizia que eu não tinha, assim, digamos, algum suporte ao nível das zonas rurais. E o que eu fiz, fiz um trabalho, estou há 3 dias a fazer um trabalho justamente nas zonas mais recônditas de Moçambique. Há zonas em que não existe eletricidade, não existe telefones celulares, há zonas onde não chegam jornais, não há televisão, e onde eu estou a trabalhar nos últimos 3 dias. Muito bem. E está sendo espantoso porque realmente há um novo paradigma. Nós estamos a fazer as transmissões deste nosso trabalho com multidões, 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas, e de improviso. Portanto, nós não anunciamos a nossa chegada. Em cima do capão de uma viatura. Venâncio, antes de partirmos para a nossa conversa, eu gostava que falasse um pouco sobre a Guiné-Bissau. Vou fazer aqui um pequeno enquadramento. É verdade, vamos falar sobre Moçambique, mas eu entendo ser incontornável. Completa hoje 5 anos desde que o presidente Umaro Sissoko Embalo tomou posse depois de ter ganho as eleições presidenciais da Guiné-Bissau. Aliás, foi o único presidente dos PALOP que esteve presente na tomada de posse do presidente Chapo em Moçambique. Portanto, e há aqui um impasse político brutal. Eu sei que o Venâncio tem acompanhado a dinâmica política dos países africanos da expressão portuguesa. Que palavras é que tem para a classe política guinense por tudo o que está a ver? Muito rapidamente, em 2 minutos, se tanto, gostava que deixasse uma palavra para os guineenses também. Olha, Guiné-Bissau para mim é um país que é extremamente especial, porque há mais ou menos 5 anos eu tinha um programa também de debate que envolvia intelectuais, políticos, influencers da CPLP e alguns académicos guineenses foram dos primeiros a aderir a esse programa. Bom, eu acho que o presidente Embalo me parece muito visível e, digamos assim, que não precisa de uma revelação especial para perceber que está, já que ele embalou, está a embalar para uma busca. ele está à busca de uma forte legitimidade, não é? Não é por acaso que ele, neste momento, as suas decisões, sobretudo em política internacional, não são assim tão passivas nem pacíficas, não é? Portanto, depois do Parlamento Português ter aprovado uma resolução em que aconselhava
o governo português a rejeitar os resultados oficiais em Moçambique. O presidente Embaló foi o único da CPLP que esteve presente nesta tomada de posse digamos, do candidato a Frelimo. E também agora ele fez, ou está ainda fazendo um périplo pela Rússia, não é? E nós sabemos que a política internacional hoje tudo voltou a gravitar por volta da Rússia por causa dos posicionamentos das decisões do presidente Trump. Mas, bom, eu não quero me alongar muito a isso. O que eu posso dizer é que esta é uma mensagem muito objetiva assim, para os guinenses que nos estão a acompanhar. É desejar aos guinenses que, apesar de tudo, com todos os contornos que este mandato teve, devido à instabilidade contínua que a Guiné-Bissau sempre teve, eu queria dizer aos guineenses que eles alcançassem finalmente a estabilidade e que os princípios democráticos fossem respeitados na Guiné-Bissau. A estabilidade é o que, de resto, se pretende em todos os países africanos, em que, Venâncio Mondlane, há uma liderança que vai estando a emergir e é o que nos parece inspirando uma geração que é a geração digital. Nós temos, pelo menos na minha página, eu depois peço aqui ao pessoal que me está a auxiliar para me darem os números relativamente da audiência na página Che Agora Aguenta e por aí fora. Nós estamos com quase 3 mil pessoas na minha fanpage do Facebook, portanto, nós temos outras milhares de pessoas que em diferentes plataformas nos estão a acompanhar. Venâncio, porque temos uma audiência de várias idades, vários países, que acompanham a dinâmica política moçambicana e acompanharam e acompanham a força de Venâncio Mondlane, que tem 51 anos de idade, é uma inspiração verdadeira e naturalmente por isso. Venâncio, eu pergunto, quer falar um pouco de si, de forma resumida, para quem não o conhece, só ouviu falar de Venâncio agora, mas quem é este Venâncio Mondlane que fez uma live que teve quase mais de 1 milhão de pessoas a acompanhar, o primeiro líder de um país de língua e expressão portuguesa a atingir níveis brutais de audiência nas redes sociais? Quem é esta pessoa? O que é que pensava quando tinha 20 anos? O que pensava quando tinha 30 anos? Olha, quem que é o Venâncio Mondlane? Bem, eu venho de uma família, digamos assim, da classe média, Moçambique. O meu pai foi um burocrata ligado ao Partido Frelimo e atingiu responsabilidades muito elevadas em Moçambique. Ele foi o primeiro PCA da maior seguradora de Moçambique, que é uma empresa pública até hoje. Aliás, hoje é uma sociedade anónima, mas sócio maioritário, acionista maioritário do Estado. Então, eu venho de uma família muito ligada ao Partido Frelimo, nós nascemos nisso. Daí que criam, à volta da minha figura, há muita polêmica por causa disso, porque não é tão natural que as pessoas que nasçam aparentemente, digamos assim, bem enquadradas no regime, se possam não rebelar, mas ter opções políticas divergentes disso. Então eu venho disso, tornei-me uma pessoa muito cedo, desde quando passei pela universidade, sobretudo, do primeiro ano até terminar a universidade, eu sempre fui chefe de turma, sempre fui um líder do ativismo, sempre fui muito ligado ao ativismo social, fiz coisas inéditas, por exemplo, nos momentos de tragédias que havia em Moçambique, por exemplo, recordo-me de uma das maiores tragédias naturais que nós tivemos nos anos 2000, e eu, nessa altura, fiz a maior recolha nacional de bens perecíveis e não perecíveis para apoiar as vítimas dessa tragédia. Tivemos uma coisa como 5 caminhões de 3 eixos, aqui os cavalos, de recolha de bens que eu organizei nessa altura. Passei do ativismo social e também fiz muito ativismo cultural. Portanto, eu fui, com os meus 17 anos, eu já era colunista da maior revista literária do país, que é a Lua Nova. E nessa altura, eu recordo-me que o secretário-geral da Associação de Escritores Moçambicanos dizia que eu não podia pôr a minha fotografia, porque
A ninguém ia acreditar que eu estava a escrever aquilo, porque era tão menininho e fazia testes sérios, escrevia para uma revista de literatura que era a maior referência literária do país. Então passo também um pouco do ativismo cultural e depois passo por uma das fases mais, digamos assim, mais marcantes da minha vida, que foi a partir de um texto que eu escrevi para o Jornal Notícias. Portanto, o Jornal Notícias, que é o jornal público de maior circulação no país, e por volta dos anos 2002 e 2003, eles criaram uma separata que se chamava Cultural. E eu escrevi um artigo para essa separada, que era exatamente o papel do estudante universitário para o desenvolvimento do país. E um produtor brasileiro que estava, nessa altura, ligado a uma televisão que é a Miramar, gostou tanto do texto que me convidou, perguntou se eu podia falar daquilo que eu tinha escrito na televisão. Porque, nunca tinha falado para uma televisão, não tinha experiência nenhuma televisão. E eu dizia que, não sei, porque eu não faço a mínima ideia, mas vou tentar. Então fiz a minha primeira grande entrevista, mas tu vais ficar parvo com o que vou dizer agora. Isto vai te chocar, isto vai te chocar. A minha grande entrevista que eu fiz em televisão foi em 2004, desculpa. Estou a falar de 21 anos. 21 anos. Nessa entrevista, para falar do papel do estudante universitário, foi a minha primeira entrevista de 1 hora de tempo na televisão. Acredito que quem me entrevistou é exatamente o candidato da Frelimo às presidenciais, porque ele é jornalista. Portanto, a minha primeira grande entrevista em televisão, quem me entrevista é exatamente o Daniel Chapo, não é? Incrível. Coisas que a natureza tem desse tipo de situações, às vezes coincidências, elementos cíclicos da vida. Bem, agora vamos para as perguntas de pendor político que eu preparei para lhe colocar, e eu quero aqui afirmar e confirmar que estas perguntas foram elaboradas por mim. Algumas perguntas vieram das redes sociais, depois de termos partilhado o flyer anunciando que eu teria uma conversa com Venâncio Mondlane. Bem, nós estamos com 3.900 pessoas a acompanhar esta live, pelo menos aqui no retorno que eu tenho no Facebook. Eu vou pedir, aliás, vou intimar, nós estamos a intimar, tanto Venâncio quanto eu, a cada uma das pessoas que nos está a acompanhar agora, que pelo menos partilhe esta live com 2 pessoas do seu canal. Pelo menos 2 pessoas. Ora, se partilhar com 2 pessoas, certamente nós vamos ter aqui 9.000 pessoas a acompanhar a live a partir dos próximos 3 minutos. Porque é importante que você partilhe esta live, porque vai ouvir coisas que o Venâncio não terá ainda respondido na televisão, e eu vou colocar as perguntas também aqui que eu entendo serem as mais pertinentes daquelas todas que eu fui recebendo. Venâncio, considera que existe um Moçambique antes e um outro agora, com Venâncio na política, enquanto líder que é tratado como presidente do povo? Olha, essa é uma pergunta bastante inteligente e uma pergunta bastante interessante. Agora, não sei se a resposta vai estar à altura. Olha, é assim, é muito difícil, enquanto sujeitos históricos atuais, fazermos uma análise dessa história que estamos a vivenciar, não é? Portanto, mas o que eu posso dizer, por aquilo que tenho testemunhado todos os dias, não há dúvidas nenhumas de que a política em Moçambique pode ser considerada que houve um antes e um depois de 2023. Não vou dizer Venâncio, porque vão dizer que aí está o homem muito pretencioso, agora vai dizer que a política em Moçambique é ser antes e depois de Venâncio. Não, há de ser um antes e depois de 2023. Em 2023 é a altura que eu me candidato ao mayor, presidente do município da capital do país, que é Maputo. É a primeira eleição em que nós conseguimos desconstruir e neutralizar alguns paradigmas que tinham sido, digamos assim, permanentes nos últimos 30 anos. Primeiro, era o enigma ou a variável da fraude eleitoral. Ela já é falada desde 1994.
Dois, era a questão do financiamento político. E por último, era a questão da mobilização política urbana. Isto era um tabu em Moçambique. Sempre se falava da fraude, sempre se falava do financiamento político e sempre se falava do que é mobilizar politicamente as zonas urbanas. E diziam que tudo isto era difícil ou impossível. Portanto, a Frelimo sempre se manteve no poder porque fazia fraude, sempre se manteve no poder porque tinha maior capacidade de pujança financeira e sempre se manteve no poder porque tinha o controle das zonas urbanas. E nós quebramos todos estes paradigmas, quebramos estes mitos. Primeiro, em relação à fraude, nós conseguimos montar pela primeira vez em Moçambique, na capital do país, um modelo que nos permitiu ter o controle de todas as mesas de voto em tempo real. E nós conseguimos fazer a contagem paralela que permitia que qualquer pessoa, em qualquer ponto do país e do mundo, pudesse entrar num link que nós tínhamos no Google Drive e acompanhar em tempo real a contagem de voto em Moçambique. A segunda... Eu reconheço esta inovação brutal, mas não sinto que me terá respondido a pergunta. Existe Sim. ou respondeu e eu não percebi. Existe um outro Moçambique depois de Venâncio Mondlane, por tudo o que fez? Eu acho que sim, Vítor. Eu penso que sim. Por duas... agora, como é que eu vou fundamentar isso? Primeiro porque foi, digamos assim, o que nós criamos. A primeira coisa que nós criamos foi a introdução do marketing digital na política. A primeira vez que isso se faz. Segundo, em Moçambique, a primeira vez que isso se faz. Segundo, nós conseguimos, exatamente, esta questão da fraude é incontornável. Esta tem que te repetir, não tem como. A questão do controle em tempo real da contagem de voto em Moçambique, que quebra o paradigma da fraude. E por último, foi a mobilização pós-eleitoral por um período superior a 3 meses, que é a primeira vez na história do país que isso acontece. Agora pergunto também, Venâncio. Venâncio não é hoje o presidente porque não teve os apoios do Ocidente, que não tiveram os posicionamentos firmes com base nas denúncias todas que foram sendo feitas, ou porque o Conselho Constitucional do seu país não fez justiça democrática? Olha, primeiro o Conselho Constitucional. Primeiro, a questão do Ocidente e da União Europeia, sobretudo a missão de observação da União Europeia, me parece algo complementar, mas a essência é o Conselho Constitucional. E o que nós temos em Moçambique, eu tenho dito, já não é um Conselho Constitucional, mas é um Conselho inconstitucional, porque as decisões que são tomadas não fazem história, não fazem pedagogia e não se pode ensinar aquilo numa faculdade de Direito da mais modesta que existe no país e no mundo. Portanto, é um escândalo completo o tipo de decisões que foram tomadas pelo Conselho Constitucional. Eu considero que foi um verdadeiro golpe de Estado. E, na verdade, a Frelimo se tem mantido no poder porque em todos os ciclos eleitorais dá um golpe de Estado. E esta foi a essência. Agora, em relação à União Europeia, a missão de observação, eles fizeram um relatório que o levantamento dos fatos não foi correspondente ao posicionamento político desta missão. Portanto, levantaram questões que em qualquer, digamos, geografia ocidental, as eleições teriam sido, no mínimo, anuladas. Venâncio, e por que acha que não houve um posicionamento político firme da parte, não apenas da União Europeia, mas, por exemplo, da União Africana, por exemplo, da CPLP, por exemplo, da própria União Africana, já disse, da própria União Africana? Por que acha que os diferentes organismos de peso da região, sub-região e internacionais não intervieram de forma veemente perante vários factos que demonstravam que haviam muitas irregularidades nas eleições moçambicanas? Olha, União Africana, CPLP, SADC, estas organizações
não era de esperar muito delas. Porque estas organizações, elas, até este momento, elas não conseguiram transitar de um clube de amigos que tem a tal gênese libertadora nacionalista para uma democracia pura. Nenhuma dessas organizações regionais conseguiu fazer esse salto. Então, delas não se podia esperar absolutamente nada. Eu nunca contei com elas. Em relação à União Europeia, a questão que se coloca aqui são duas. Primeiro, interesses económicos. Neste momento, Moçambique está, digamos, nos primeiros, digamos, está no píncaro dos países com a descoberta de recursos naturais de uma forma geométrica. No petróleo, no gás, nos diamantes, nos rubis, no ouro e nas areias pesadas, na grafite e tantas outras, Moçambique está entre as 5 nações mais ricas do mundo, em termos de recursos naturais. Mas qual era a diferença? Qual é a diferença de se manter, portanto, independentemente de haver um presidente ou outro, os Estados têm interesses económicos, portanto, aquilo que se faz com um partido, com um presidente, poder-se-á fazer com outro, portanto, aqui em Portugal, entre a PSD, qual é? Não, no caso de Moçambique, e arrisco dizer que no caso de Angola também não é bem assim, porque no caso de Moçambique, o que é que acontece? Estamos numa fase em que a boa parte dos recursos estão na fase da prospecção. Perdão. Alguns deles já estão mesmo na fase de exploração, como gás natural, por exemplo. E há grandes contratos, contratos bilionários, que neste momento ainda estão a ser preparados para serem assinados muito brevemente. E o que acontece? Esses contratos, muitos deles são conseguidos com luvas. E essas luvas foram pagas. Infelizmente, esses contratos também são feitos de maneira mais simplificada, mais simples para estes interesses da União Europeia, quando se tem um regime corrupto instalado. É mais fácil, infelizmente, esta que é a realidade do mundo hoje. Boa parte das multinacionais, elas sentem-se mais confortáveis a lidar com regimes corruptos do que com regimes ou então com governos potencialmente transparentes, democráticos e por aí fora. Esta é a triste realidade que nós temos em Moçambique, que não me parece diferente de Angola. Por exemplo, sobre Angola, vou-lhe pedir também uma opinião e que é incontornável que isso venha a acontecer. Venâncio, eu tenho que agradecer uma vez mais a sua forma cordial e simples, simpática, com que aceitou este convite para estar aqui connosco nesta live, porque é uma live que tem uma audiência maioritariamente angolana, mas estamos a transmitir em 8 diferentes plataformas, em 2 páginas do Facebook, em 2 perfis de Facebook, 4 plataformas de Facebook por acaso. Estamos a transmitir em 2 canais diferentes de Facebook, em 2 Instagrams e também no LinkedIn. São 8 diferentes plataformas. Agradecer também aqui o pessoal da página Che Agora Aguenta, uma página angolana que tem milhões de seguidores no Facebook e também no Instagram. No Instagram, que aceitou fazermos essa transmissão em simultâneo. Estamos com quase 6.000 pessoas a acompanharem, que é o número que eu vejo aqui, mas eu vou pedir agora a essas 6.000 pessoas que nos estão a ver, que partilhem cada uma das pessoas com pelo menos 2 pessoas, porque temos mais perguntas para o Venâncio Mondlane, porque agora a coisa vai ficando cada vez mais interessante. Venâncio, eu pergunto, como é que o Venâncio Mondlane interpreta as respostas da população moçambicana aos resultados eleitorais, e agora vejo que os protestos, eles continuam, não obstante a chamada de atenção do presidente Chapo. Venâncio, a situação pode-se considerar já descontrolada da sua parte? O Venâncio Mondlane não está a conseguir controlar os protestos que vão acontecendo por Moçambique? Olha, eu não considero a situação descontrolada.
Eu considero a situação super controlada. O que acontece? A narrativa do descontrole é para quem controlava o país e perdeu o controle. E pelo fato de não querer assumir que já não tem o país nas suas rédeas, então inventa a narrativa do descontrole. Para quê? Para que isso ganhe simpatia, sobretudo na comunidade internacional. Quando se passa a ideia de que há descontrole em Moçambique, isso significa de que se tem uma justificativa para começar a, por exemplo, aquilo que o presidente Chapo, ou o presidente da UIR, que eu chamo ele de Mata e Reza, que aquilo que ele disse há pouco tempo em Palma, que ele disse que para combater as manifestações, ele está disposto a tudo e até a jorrar sangue. Portanto, esta narrativa do descontrole é apenas um álibi para que eles possam tomar atitudes mais radicais, mais draconianas. Mas o que está a acontecer em Moçambique é pura e simplesmente a manifestação de um direito constitucional das pessoas que, não concordando com as políticas públicas, as pessoas se manifestarem. O artigo 51 da Constituição da República dá este privilégio constitucional das pessoas se manifestarem livremente e sem precisar de nenhuma autorização para esse efeito. O problema mas o que se diz é que Moçambique aprovou uma lei similar à de Angola relativamente aos danos públicos, com penas muito elevadas. Me parece ser aqui um elemento dissuasor para aquilo que está a acontecer. Como é que lida com todo esse tipo de posicionamentos da parte do Estado moçambicano? Não, mas é que isso agora é totalmente irrelevante. É totalmente irrelevante por quê? Porque ao longo de 50 anos, este regime nunca investiu na educação. Embruteceu e brutalizou a população. Hoje, este tipo de detalhes, este preciosismo legalista, a maior parte da população moçambicana não o conhece, nem faz ideia do que é isto. A única coisa que aconteceu com este povo é como se nós tivéssemos retirado o véu. Este povo andou oprimido e até certo ponto, digamos assim, com uma venda colocada nos seus olhos ao longo de 50 anos. O que eu acho é que essa venda agora foi liberta. E é perigosíssimo tu teres um povo oprimido por meio século e este povo descobrir que, afinal de contas, ele esteve encaixado, digamos assim, nas trevas de um poço e que de repente ele sente que pode emergir e ver a luz. É o que está a acontecer em Moçambique. E o governo, este regime, ainda não se apercebeu que chegamos num período crítico da história do país que é irreversível a questão da mudança profunda, não só na alternância política, mas também na alternância social, cultural. Há uma nova etapa, uma nova era que chegou a Moçambique e que toda a atmosfera política é favorável para isso acontecer. O que devia fazer este regime, deixa-me só terminar isto, Vítor, o que este regime devia fazer era a inteligência, por exemplo, que a União Soviética teve na década de 90, com Gorbachev, quando se apercebeu que o momento crítico da mudança chegou e que era irreversível, Gorbachev introduz de forma antecipada a perestroika. E a perestroika não só salvou a Rússia, como também posso considerar que preservou a Europa. Então, este regime ainda não se percebeu que para a própria sobrevivência da Frelimo, a Frelimo precisa de uma perestroika. E eles não se apercebem disso e eles querem se manter com base na força das armas. O que vai acontecer é irreversível que a própria Frelimo entre numa implosão interna. Muito brevemente isso vai acontecer, é inevitável. Olha, nós vamos entrar numa parte em que vamos interagir com os internautas e depois vamos vou voltar a colocar a pergunta. Nós temos mais Super.
Pá, agora não sei se essa câmara aqueceu por minha causa ou não. Vai ligar, agora vamos, já temos a câmara novamente, olha, arranja uma outra câmara para a gente pôr aqui se tiver que ser necessário. Orlando, faz-me o seguinte, mostra-me, há bocadinho alguém perguntou quando é que Venâncio Mondlane visitaria Angola. Eu sei que Venâncio Mondlane esteve a conversa várias vezes com o presidente Adalberto Costa Júnior, da UNITA. Não sei se conversou com outros presidentes de partidos políticos angolanos também. Tem essa pergunta, gostava que respondesse a essa pergunta e depois o Orlando vai colocar mais outra pergunta de um outro internauta que está aí connosco. Vão partilhando lá isso, se faz favor. Quando é que visita Angola, Venâncio Mondlane? Olha, muito brevemente estarei em Angola, mas como deves imaginar, Vitor, eu estou sobre cuidados ou precauções de segurança muito extremas. Eu passei por 3 atentados na minha vida, o meu advogado pessoal foi assassinado com 25 balas, o meu assessor, o meu assessor mais destacado da atualidade, que o Dinis Tivan, foi-lhe metralhado a casa com 24 balas. Então, alguns dos meus movimentos devem ser feitos com alguma precaução e por isso que muitas das minhas deslocações eu não as anuncio com antecipação. Portanto, eu faço elas quase de improviso, aquilo que chamo das visitas relâmpagos. Há uma visita relâmpago que vai ser feita a Angola, muito brevemente. Muito bem. Orlando, temos outra pergunta para o Venâncio Mondlane, por favor. Vai procurando aí uma pergunta, porque as pessoas estão a escrever muito e depois fica sem espaço para a gente projetar aqui a pergunta dos nossos internautas, mas estamos com quase 7.000 pessoas. Eu continuamos a pedir que as pessoas partilhem. Temos mais alguns minutos pela frente. Vou colocar rápidas perguntas e para respostas mais breves para a gente ganhar tempo. Venâncio, eu gostava, a próxima pergunta está aqui já em baixo, agora estou aqui jogando o telefone, que era essa pergunta, desempenhou um papel fundamental naquilo que foi a dinâmica política no antes, durante e no pós-eleições, continua também aqui, relativamente a estes resultados. Pergunto, quais são os seus principais objetivos daqui para frente, a médio e a longo prazo, Venâncio Mondlane? Olha, primeiro, o meu primeiro objetivo é tornar viável, pela primeira vez na história do país, aquilo que eu chamo de governo do povo, que na verdade é uma espécie de governo sombra. Nós nunca tivemos uma experiência positiva, tivemos uma sugestão de governo sombra, quarto nome, mas que não passou disso. Então eu gostaria de viabilizar um governo sombra. Ponto número 1. Ponto número 2, também queríamos futuramente consolidar a ideia do marketing digital na política, mas para uma coisa específica, que era a resolução de problemas candentes a partir de denúncias por meios digitais. Portanto, uma espécie de governação digital por meio de queixas, denúncias, reclamações, e ter esse canal muito bem consolidado, e que eu penso que isso vai ajudar muito no país. Formar um partido político, já que se dissociou do Podemos, sim, não tem isso em carteira? Sim. Não, temos. Já estamos agora a preparar a documentação. Esse era o terceiro que eu queria lançar. Era exatamente a criação de um partido político, mas que vai ser um partido com uma natureza totalmente diferente de tudo quanto se fez em Moçambique em matéria de instituições partidárias. Porque, primeiro, vai ser um partido em que a afiliação do partido não vai ser necessariamente obrigatório a presença física de qualquer um candidato a membro do partido. Portanto, a membresia vai ser quase 99% tudo digital. Até os cartões de membro vão ser cartões digitais, as contribuições e tudo mais. Portanto, vai ser profundamente tecnológica a forma de se lidar entre o partido e os membros. E outra coisa também, é um partido que
Por exemplo, hoje, muita gente pergunta, mas Venâncio, qual é que é a ideologia do partido? Eu não costumo responder essa pergunta por uma razão muito simples. Porque nós queremos fazer uma coisa única, nós queremos definir a ideologia do partido a partir, digamos assim, podemos chamar isto de um seminário, de um encontro, em que nós vamos pedir à sociedade civil, entre professores universitários, jornalistas, influências, portanto, diferentes, digamos, pessoas de crédito e de influência no país, para que nos digam a nós o que eles pensam que devia ser a ideologia do partido. Mais ou menos aquilo que o PT fez no Brasil, depois de perder, não sei se quase 30, 40 anos, organizou um encontro de intelectuais, de jornalistas, e que depois escreveu um livro, que era o modo petista de governar, que na verdade era aquilo que a sociedade queria que o PT passasse a fazê-lo, né? Bom, eu não sei se ainda move, não sei se move, essa câmara está mal hoje. Orlando vai explorar aqui outras formas de projetar a imagem do Venâncio Mondlane, não há problema absolutamente nenhum. Ok, podemos fazer assim com o Venâncio Mondlane. Não, eu até levantei-me porque é para ver aqui um pormenor, não se preocupe, Venâncio, está tudo bem. Olha, está a ver? Não, assim estás mais próximo. Está mais próximo, mais bonito, exatamente. Nós estamos a explorar. Estás mais próximo e menos elitista, como estavas antes. Ainda bem que estamos aqui a sorrir. Venâncio, este cabelo todo grande, essa imagem carismática, foi projetada de propósito, já que estamos aqui nesta informalidade de conversa? Não. Sabe, é assim, eu vou partilhar uma coisa contigo, Vitor. 99% das vezes que se faz uma pergunta dessas a alguém, por exemplo, como é que tu escolheste a tua profissão? Como é que tu te tornaste político? Como é que tu escolheste esse style, né? Falando assim de forma mais coloquial? Style maninho. Olha, 95% das respostas são respostas de conveniência e são respostas manipuladas. Porque eu acredito profundamente que as coisas mais sérias que acontecem na nossa vida, elas não acontecem por uma preparação prévia ou por um plano prévio que a gente faz do nosso destino. Algumas coisas, é verdade, a espontaneidade. E não há melhor coisa na vida do que tu seres guiado pela espontaneidade e pela natureza. Então, eu senti em mim, espontaneamente, algo que fui fazendo porque naquele momento me deu para fazer, mas depois consolidou-se isto e passei a gostar de estar assim. E também, outra coisa também, portanto, eu já respondi que eu não fiz um plano concreto, e se há alguma coisa que eu possa te dizer hoje, é aquilo que eu construí depois de estar mergulhado. Então, quando eu já estava mergulhado nisto, é que comecei a pensar o que pode justificar. Então comecei a pensar no Sansão, comecei a pensar também que há um lado panafricanista também no meio disto. Então fomos construindo, mas isso são coisas de conveniência. A resposta exata, Vitor, é algo que eu não planifiquei, não programei, aconteceu de forma espontânea e natural. Mas eu gostei dessa espontaneidade. É como quando tu escreves um romance, tu que és escritor, sabes disso, quando tu escreves um romance, há determinadas personagens que pegam no escritor e mostram ao escritor qual é a direção que devem tomar. Então eu acho que é um pouco disto. Muita coisa da minha vida, ela acontece de forma espontânea, não é? Por isso mesmo. Por exemplo, eu renunciei a 2 mandatos. Este é outro recorde que aconteceu em Moçambique. Eu renunciei a 2 mandatos como deputado. Olha, em Moçambique, eu acredito também que em Angola é assim, um mandato de um deputado é uma espécie de um Eldorado, não é? É como se tu tivesse atingido o paraíso antecipado. Então, pensar em alguém jovem, renunciar a um mandato como deputado, parece quase loucura, não é? Mas eu renunciei a 2 mandatos porque eu sentia que tinha valores a defender, nos quais eu senti que se continuasse na bancada
com os objetivos que aquelas bancadas tinham, eu havia de trair esses valores. Então preferi renunciar a tudo, perder todos os privilégios e seguir um caminho. Alguém me perguntou, mas tu sabias para onde é que tu ias? Eu não sabia. Pura e simplesmente eu dizia que há valores nos quais eu não posso abdicar deles. Então eu agarrei meus valores e larguei o mandato. E depois disso, a espontaneidade, a fé, foi-me levando. Muito bem. Olha, tem aqui um bom corte que é para a gente aproveitar dessa resposta do Venâncio. Venâncio, se o presidente Chapo, e você disse que a primeira grande entrevista que deu lá atrás, há 21 anos, foi conduzida por... eu não gosto de falar disso. Não, mas então um dia também se calhar podemos convidá-lo para vir aqui numa live. Ele não gosta de falar disso, sabes porquê? Não. Porque nessa altura, enquanto ele me fazia entrevista, ele estava babado com as minhas respostas. Então ele não gosta de falar. Mas atenção, agora quero saber de uma coisa. São pessoas da mesma geração, são pessoas que cresceram no Moçambique sofrido, são dois cidadãos, já são mais velhos, com experiência política, conhecem a dor do povo moçambicano, as circunstâncias fizeram com que Chapo chegasse a líder da Frelimo nas condições em que chegou, também trazia uma experiência e tudo mais, visões diferentes. Se Daniel Chapo convidá-lo para um encontro franco, aberto, para um diálogo, Venâncio Mondlane aceitaria? Claramente que sim. Olha, eu desde o dia 24, portanto, eu fui ao exílio no dia 21 de outubro, quando sofri o primeiro atentado. O segundo atentado, desculpa. O primeiro foi na pré-campanha, exatamente na província onde estou agora, que é em Inhambane, num distrito chamado Zavala. E apareceu-me lá um indivíduo, uma arma 9mm, que é uma arma profissional, carregada com 15 munições nas minhas costas, pronto a atirar. Portanto, foi o primeiro atentado. O segundo foi no dia 21 de outubro, que me levou ao exílio. No dia 24, quando eu fiz a maior live da história política moçambicana, essa live eu já mostrava a minha abertura ao diálogo. E não só eu mostrava a minha abertura ao diálogo, e eu colocava em antecipação aquilo que eu achava que seriam os termos de referência para levar à mesa do debate. E eu nunca escondi isso. Olha, Vítor, uma coisa curiosa. Entre os candidatos dos partidos que estão a debater agora a situação da crise em Moçambique, eu fui a pessoa mais transparente em relação àquilo que eu pretendia que fosse discutido. Então, eu sempre fui aberto e transparente quanto a essa matéria. Portanto, não há dúvidas nenhumas de que eu não teria problema nenhum em aceitar isso. Portanto, sempre estive aberto a isso, nunca tive problemas. Agora o Vítor... Bem, antes o Vítor estava sentado. Quando a câmara fechou, apareceu de pé. A câmara voltou a fechar, vai aparecer a voar com asas. Opa. Pronto, agora vou... Eu tive que arranjar aqui uma alternativa. Orlando, deixa-me... Ok. Eu vou fazer Não, Vítor, eu estava a brincar. Enquanto tu não aparecias, eu estava aqui a fazer uma pequena brincadeira. Consegues ouvir, Vítor? Estou a ouvir. Eu estava a fazer uma brincadeira. Eu disse que na primeira vez que a câmara do Vítor fechou, o Vítor estava a essa parte. Eu vou começar a voar. Não, e eu tinha razão, pá. Eu estava vendo asas em ti, pá. Estava vendo asas nas tuas costas. Certo. Venâncio, estamos a terminar, temos agora mais 6 minutos, tanto. Mais uma pergunta ou duas, que é a seguinte.
disse que tem pretensões de formar um partido político e que estaria aberto ao diálogo, porque tem esta visão de que, de facto, é preciso unidade na diferença. Acha que lhe vão facilitar a vida em criar um partido político, sabendo que o Venâncio tem o peso que tem e que tem demonstrado? Acha que vão lhe facilitar a vida para criar esse partido político? Se eles não facilitarem a vida para criar um partido político... A vida não tem que ser, apenas seguir como é que se diz? Seguir a lei, não é? A lei, portanto, é... Não, pois. É que se eles colocarem qualquer bloqueio para a criação desse partido, se neste momento eles já estão em situação difícil, significa que eles estariam a assinar transição de uma situação difícil para uma situação infernal. Sim. Ok. Agora, a outra coisa que eu tenho de perguntar, o que é que acha que Angola terá tirado de lições desta experiência moçambicana? Angola vai a eleições agora em 2027. O que é que acha que os demais países terão aprendido consigo, os líderes da oposição? O que é que acha que Angola pode fazer de diferente para que não aconteça o mesmo que aconteceu em Moçambique? Bem, primeiro, eu acho que é urgente em Angola uma revisão da lei eleitoral que permita a contagem dos votos em tempo real, online e disponível para qualquer angolano e para qualquer cidadão do mundo. Isto é fundamental. Se os angolanos conseguirem fazer isto, vai-se poupar muitas vidas, muitos recursos e vai-se poupar também, acima de tudo, o próprio Estado angolano do descrédito contínuo que anda a nível internacional. Eu acho que isto é fundamental. Segundo, eu penso que a sociedade angolana agora, com base no exemplo de Moçambique, eu acho que está muito mais preparada para, digamos assim, a manifestação da sua cultura cívica, da sua cultura política em defesa dos seus direitos, em defesa dos direitos fundamentais dos angolanos. Eu penso que o nosso exemplo vai ser um exemplo inspirador, porque eu acredito que digamos, o denominador comum da fraude do MPLA, que não é diferente da Frelimo, vai ser muito mais difícil em 2027 e penso que vai ser algo sem precedentes em Angola. E eu acho que esta inspiração, deve ser alguma coisa que Moçambique poderá emprestar à sociedade civil, aos partidos políticos e angolanos. Eu penso que sim, nessa matéria. Uma palavra para os moçambicanos que nos estiveram a acompanhar até agora. Olha, o que eu posso dizer aos moçambicanos é o seguinte, é que o Moçambique é o nosso país e não existe uma outra parte do globo terrestre que não esteja reservado. A única generosidade que Deus nos deu foi este pedaço de terra do Rovuma, Maputo, do Zumba, o Índico, e o país é nosso. E este país não pertence a uma quadrilha, não pertence a um partido, não pertence a uma família. Este país é verdadeiramente nosso. Significa que cada um de nós tem que se posicionar para não ser um simples objeto da história, como, por exemplo, vivem os bois, as galinhas e qualquer outra coisa que é comer, ir ao estábulo, reproduzir e morrer. Nós somos responsáveis da nossa própria história e nós temos que ser sujeitos da nossa própria história. E as coisas não acontecem porque o tempo fará elas acontecer. As coisas acontecem quando a gente age ativamente e proativamente no tempo. Então, o nosso tempo é agora e o nosso tempo é já. Nós precisamos de dizer para a história de Moçambique, nós precisamos dizer para nós mesmos que a história de Moçambique sou eu. Aquilo que Moçambique é amanhã depende da minha atitude hoje. Então, queria convidar a todos os moçambicanos a perceberem que vocês são extremamente importantes e que este país pertence a todos nós. Este país
é nosso, como a gente costuma dizer nos nossos comícios. Obrigado, Venâncio. E eu espero que possa haver um diálogo entre Presidente Chapo e Venâncio nos próximos tempos. Obrigado, muito obrigado mesmo pela a presença, pela disponibilidade. Bom trabalho, Deus lhe abençoe, muita saúde. Deus abençoe todo Moçambique. Um abraço. Como se dizem, é Ana Malala, né? Costumam ler muito Ana Malala. Ana Malala. Ana Malala. Eu leio muito esta palavra. Um abraço, Canimambo e tudo Maningue Nice. Foi um prazer, muito obrigado. Obrigado também aqui à equipa toda, Orlando, Enda, e que estiveram comigo aqui nesta transmissão em simultâneo nas redes sociais de Vítor Hugo Mendes e nas redes sociais do Che Agora Aguenta. Chegamos a quase 8.000 pessoas só nesta página que eu estou a ver aqui. Portanto, isso é muito importante. Nós não podemos ignorar esta ferramenta alternativa de comunicação, alternativa aos meios convencionais. Chegamos a outros públicos, trazemos uma conversa com outros códigos e claramente vai criar aqui uma transformação nas sociedades e na vida das pessoas. Temos que fazer diferente, o futuro depende de nós. Um abraço, Venâncio, muito obrigado, muito boa noite e estamos juntos, Orlando. Obrigado. Ok, tchauzinho, Vítor. Um abraço. Tchau, tchau. Tá. Todo mundo faz opções. Todo mundo tem decisões. Nas decisões e nas opções, vamos ter dificuldades. Eu sou um rapaz que nasci para a comunicação social. E eu me esforço muito, eu trabalho muito, sabe? O maior produto que deve ser vangloriado por qualquer nação é realmente o conhecimento. E nós andamos a construir esse conhecimento. E estamos a incentivar o hábito pela lei. Eu comecei a viajar, eu já andei a volta a Angola 4 vezes. Com o meu próprio carro, dormia em condições muito difíceis. Pedido a Deus que me dê muita força, muita saúde. Eu posso perder tudo, mas eu não vou deixar de te ajudar. Muitas mais pessoas, porque nós em Angola temos muito talento. Por isso é que eu espero poder reunir mais ajudas no futuro, no sentido de poder ajudar mais gente. Nós vamos passar e é um legado que temos de deixar. Eu me preocupo muito com o futuro, por isso é que eu trabalho com você. Nós precisamos em África de mudar a mentalidade. O mindset tem que ser mudado. Mas nós em África, e como no mundo quase, nós não promovemos muito aquilo que é bom. A boa notícia não é vendável, entendes? Certo, as más notícias chegam sempre primeiro.